Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aulinha aqui sobre curvas de aquecimento na mudança de estado. Primeira coisa, a gente vai precisar conceituar o que é substância pura e o que é mistura. Quando eu falo que o meu sistema é um sistema de substância pura, eu estou dizendo que eu tenho uma única substância dentro do meu recipiente. O que é isso? Olha aqui o exemplo, ó. Eu tenho um copo com água. Um copo com água é um sistema de substância pura? É, porque dentro do copo só tem o quê? Água. Então, eu tenho uma única substância dentro do meu recipiente aqui. Eu só tenho água. Então, substância pura, ok? Só tenho água, não tem mais nada, só água. Agora, se eu tenho no meu recipiente duas ou mais substâncias, eu já passo a ter uma mistura. Então, eu peguei agora um exemplo, um copo com água e sal. Então, ó, eu tenho a minha água e tenho o sal, que são esses pontinhos aqui que estão dissolvidos na água. Quantas substâncias que eu tenho no recipiente? Duas. Substância água, substância sal. Então, isso aqui é uma mistura. Quando eu tenho duas ou mais substâncias dentro de um mesmo recipiente, eu tenho uma mistura, ok? Então, por que a gente precisa classificar o que é substância pura e o que é mistura? Porque quando a gente estiver analisando a mudança de fase de uma substância pura e a mudança de fase de uma mistura, a gente consegue ter algumas diferenças. A principal diferença é que uma substância pura, na mudança de fase, ela vai apresentar a temperatura de ebulição, que é quando sai do líquido e vai para o gasoso, e a temperatura de fusão, que é quando sai do sólido e vai para o líquido, constantes. Ou seja, se eu tiver um copo com água aqui, tem 200 ml de água, e eu coloco ele num caneco para ferver, para esquentar. Quando chegar em 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, ele vai começar a mudar de fase. Essa água vai sair do líquido e vai para o gás. A temperatura do meu caneco vai ficar em 100 graus Celsius até que toda a água que esteja no estado líquido passe para o estado de vapor ou gás. Então, se eu tenho 200 ml de água, até os 200 ml de água sair do estado líquido e ir para o estado de gasoso, a minha temperatura do sistema vai ficar constante. Não vai aumentar e nem vai diminuir. Ah, Andra, mas o fogão continua aceso lá, ele está fornecendo calor. Sim, ele está fornecendo calor, mas a temperatura do sistema está mudando? Não. Por quê? Porque a minha substância está mudando de fase. Então, quando eu tenho uma substância pura, na mudança de fase, seja na ebulição ou na fusão, a temperatura permanece constante. Agora, se eu tenho uma mistura, na mudança de fase, a temperatura de ebulição e a de fusão não são constantes, ou seja, vai continuar variando, vai continuar aumentando. Vamos imaginar que eu peguei a minha água com sal aqui, coloquei ela num bule, 200 ml, e botei ele no fogão lá para esquentar. Quando chegar na temperatura de ebulição dessa água com sal, que é maior do que 100 graus Celsius, né? Porque 100 é só se fosse água, como tem sal vai dar mais. A temperatura não vai ficar constante, então vai chegar na temperatura de ebulição e ela vai continuar aumentando, mesmo que toda a minha água não tenha evaporado ainda. A temperatura do sistema vai continuar aumentando. Por quê? Porque isso aqui é uma mistura, e para uma mistura, na mudança de fase, a temperatura não é constante, a temperatura vai ir aumentando, ok? Então, a principal diferença que a gente tem da substância pura para a mistura é essa. Na mudança de fase, quando ela está saindo do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, ou do sólido para o líquido, quando ela está mudando de fase, a temperatura da substância pura fica constante. A temperatura da mistura não fica constante. Eu coloquei aqui temperatura de ebulição e fusão, que é no sentido de aquecer, né? Mas se eu estiver resfriando, a temperatura de solidificação e a temperatura de liquefação ou condensação também são constantes, tá? Não vai variar em nenhuma mudança de fase, a temperatura da substância pura varia. Agora, se for uma mistura, na ebulição varia, na fusão varia, na solidificação varia, na condensação varia, tudo vai variar.
Como que a gente pode representar isso? A gente pode representar por meio das curvas de aquecimento. Pessoal, o nome é curva de aquecimento, mas é uma reta, tá? Enfim, anyway. Então, você bate o olho num gráfico desse, no eixo Y a gente representa a temperatura, no eixo X a gente representa o tempo, tá? No meu caso aqui o tempo está em segundos, para todos eles, e a temperatura está em graus Celsius, para todos também. Então, olha para esse gráfico aqui, olha. Eu tenho dois patamares que estão constantes, ó. Esse patamar está constante e esse patamar aqui também está constante. Se eu tenho dois patamares constantes, é uma curva de aquecimento, eu posso dizer que aqui é a minha temperatura de fusão e aqui é a minha temperatura de ebulição. Se a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição estão constantes, quer dizer que esse gráfico aqui é o gráfico de uma substância pura, porque a substância pura não tem variação de temperatura na mudança de fase. Então, ó, aqui a minha substância está sólida, ela chegou na temperatura de fusão, então aqui ela está saindo do sólido e indo para o líquido. Aí depois que ela fundiu, ó, quando ela chegou aqui, ela ficou no estado líquido, aí ela continuou sendo aquecida, chegou na temperatura de ebulição, então ela vai sair do líquido e vai para o gasoso. Depois que ela virar gasosa, nesse intervalo de tempo T2 aqui, ela virou gasosa e vai continuar as suas transformações, ok? Então, ó, dois patamares constantes. Eu tinha uma reta que estava subindo, aí ficou constante, quer dizer que mudou de fase. Eu tinha outra reta subindo, ficou constante, mudou de fase. Agora, olha para esse gráfico aqui, gente. Eu tenho inclinações diferentes, olha. Eu tenho essa primeira reta aqui que está numa inclinação. Quando chega nesse ponto, a inclinação da reta muda, ó, até aqui. Eu tenho outra inclinação, aí ela volta para a inclinação igual à primeira. Chegou aqui, ó, muda a inclinação de novo e depois volta para a primeira inclinação. Esse gráfico aqui, com toda certeza, é o gráfico de uma mistura. Por quê? A mudança da inclinação quer dizer que a gente chegou na temperatura de fusão. Só que como é uma mistura, a temperatura de fusão varia, ó. Então, eu tenho uma temperatura de fusão inicial e uma temperatura de fusão final. Tá? Então, aqui a minha substância está sólida, aqui ela está sólida virando líquida. Aí, beleza, aqui ela virou líquida. A inclinação do gráfico mudou de novo, então quer dizer que chegou na temperatura de ebulição. Só que como é uma mistura, a temperatura varia. Então, eu tenho a temperatura de ebulição inicial e uma temperatura de ebulição final. E aí, ó, aqui a minha substância estava saindo do líquido para o gás, aqui ela está no estado gasoso. Então, olha a diferença, ó, aqui o patamar era reto, constante, paralelo ao eixo do tempo. Aqui não, aqui está subindo. Por quê? Porque na mistura a temperatura de fusão e de ebulição não é constante. Então, se eu estou aquecendo, a minha temperatura vai aumentando. Se eu estivesse resfriando, a temperatura ia ir diminuindo, ok? E tem mais esses dois gráficos aqui. Por quê? Porque a mistura ela pode ser classificada. Eu posso ter uma mistura qualquer, que é esse caso aqui, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição aqui estão variando. Então, eu tenho uma mistura. Pode ser qualquer mistura, do que eu quiser. Ah, eu quero uma mistura em que a minha temperatura de fusão, olha aqui, olha. A temperatura de fusão não variou. A temperatura de fusão aqui está constante, ó, patamar constante. Só que a temperatura de ebulição, olha só, está numa inclinação diferente, não está constante. Eu estou tendo uma temperatura de ebulição inicial e estou tendo uma temperatura de ebulição final. Então, nesse caso, o que aconteceu? Eu tive uma temperatura de fusão constante, CTE constante, tá? Mas a temperatura de ebulição foi diferente de constante, ela mudou. Nesse caso, a gente fala que a gente tem uma mistura que a gente vai chamar de eutética. A mistura eutética é quando
a temperatura de fusão é constante, mas a temperatura de ebulição varia. É o que aconteceu aqui. Eu tinha a substância no estado sólido, a minha curva mudou totalmente, ó, ficou constante. Então, aqui no sólido para o líquido, a temperatura ficou constante. Aí ela virou líquida, só que no líquido para o gasoso, a inclinação do gráfico mudou, mas não foi para constante. Então, ela variou. Então, essa mistura aqui é uma mistura eutética. Ah, por que eu não podia falar que é uma substância? Porque para ser substância, os dois tinham que ser constantes, ó. Como um só é constante, só o de fusão, então eu tenho uma mistura e é uma mistura específica, uma mistura eutética. Agora, olha esse outro aqui, olha. A temperatura de fusão está variando, a inclinação do gráfico mudando aqui, ó. Eu tenho uma temperatura de fusão inicial e tenho uma temperatura de fusão final. Só que a minha temperatura de ebulição está constante, olha o patamar constante aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu tive a temperatura de ebulição constante, igual a CTE, e a temperatura de fusão diferente de constante, ou seja, variou. Quando isso acontece, eu tenho uma mistura que eu vou chamar de azeotrópica. Azeotrópica. A mistura azeotrópica é classificada por ter uma temperatura de fusão variando. Então, ó, ela era sólida. Do sólido para o líquido, a temperatura está aumentando. Eu tive uma mudança da inclinação da reta do gráfico, mas ela não ficou constante, não ficou assim bonitinha, não. Depois, no líquido, a temperatura voltou a aumentar. Quando ela foi sair do líquido e ir para o gás, que é a temperatura de ebulição, o patamar ficou constante. Então, a temperatura ficou constante. E aí ela chegou no estado gasoso, ok? Então, pessoal, esses são os 4 tipos de curva de aquecimento que a gente pode ter. Eu posso ter a curva de aquecimento para uma substância pura, onde eu tenho temperatura de fusão e de ebulição constantes. Posso ter uma curva para uma mistura qualquer, onde eu tenho variando a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Posso ter uma mistura eutética, onde a temperatura de fusão é constante e a de ebulição varia. E posso ter uma mistura azeotrópica, onde a temperatura de fusão varia e a de ebulição é constante, ok? Então, ó, o que a gente precisa entender é que você precisa bater o olho no gráfico, identificar onde está tendo uma mudança da inclinação da reta, se ela está ficando paralela, indicando que a temperatura é constante, ou se ela está variando a inclinação, ó, indicando que está ocorrendo a mudança de fase. E a partir disso, a gente consegue classificar qual tipo de curva que eu tenho. Lembrando que aqui eu coloquei exemplos de curva de aquecimento, minha temperatura está aumentando. Mas existe a curva de resfriamento, onde a temperatura diminui, o gráfico fica desse lado aqui. O raciocínio é o mesmo. Para o resfriamento de uma substância pura, temperatura de solidificação e de condensação constantes. Para uma mistura, temperatura de condensação e de solidificação vão variar, ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido. O objetivo da aula era falar um pouquinho dessas curvas de aquecimento, mostrar como elas funcionam, tá? Falar um pouquinho da diferença de substância pura e de mistura. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!